Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nos ajuda nessa manhã, queremos ouvir a Tua voz, queremos sentir a Tua presença, aquece o nosso coração. É isso que te peço em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Bom estar aqui no culto da manhã, já estava com saudade, fazia tempo que eu não vinha pregar no culto da manhã, só pregando à tarde. E então é um privilégio poder estar aqui partilhando daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Hoje é o primeiro domingo do Advento, por isso estamos de roxo. Estávamos de verde até semana passada, no tempo comum, e agora estamos de roxo. O Advento é a preparação para celebrar o Natal, um tempo de espera, um tempo de expectação, de expectativa, um tempo também de arrependimento, de preparação, assim como na Quaresma a gente também se coloca de roxo, se arrependendo e se preparando para a Páscoa. Agora é a gente se preparar para celebrar o Natal. No Natal nós vamos celebrar o nascimento de Jesus, nós vamos celebrar que Jesus um dia nasceu na carne, Ele que já vivia na eternidade com o Pai, encarnou e nasceu da Virgem Maria. E qual é o impacto que esse nascimento de Jesus que nós vamos celebrar já já tem sobre nós? Qual é a nossa motivação e a nossa expectativa de celebrarmos brevemente esse Natal? Qual é a motivação de estarmos aqui no culto, desde o início dessa manhã aqui no culto com o Geraldinho, que isso está permeando as nossas orações e os nossos pensamentos? Qual é a nossa motivação, por que estamos aqui? E eu sei que isso varia de pessoa para pessoa, também varia por conta de que cada um está vivendo uma fase diferente, alguns têm sofrido, alguns estão com o coração grato, então a gente varia de motivos pelos quais a gente vem à igreja no domingo. Então tem quem vem para cá hoje, tem quem esteja aqui completamente pensando no Senhor, sem nenhum pensamento próprio, querendo vir dar glória a Deus, querendo cultuar ao Senhor. Já tem quem venha desesperado, precisando de um milagre, precisando de uma intervenção de Deus. Tem quem esteja aqui porque precisa receber o perdão de Deus, precisa confessar, precisa se reconectar com Deus. Tem quem esteja aqui para ter mais intimidade, mais comunhão com Deus, e tem quem esteja aqui porque precisa ter mais intimidade e mais comunhão com os irmãos, uns com os outros, e tem muitas razões pelas quais a gente pode estar aqui, e está tudo certo. Não precisa só ter um motivo para estar aqui, você pode ter muito mais do que um motivo para estar aqui, mas hoje eu queria refletir com vocês sobre ter o motivo certo para estar aqui. Você pode ter muitos motivos certos, mas não pode ter uma motivação errada para estar aqui nesse culto, e quero fazer isso refletindo a partir desse texto do Evangelho de Lucas, capítulo 17, da história que fala dos 10 leprosos. E a história que acabamos de ler diz basicamente o seguinte: haviam 10 leprosos, e quando a Bíblia fala de leprosos, eu quero que você imagine uma doença terrível, muito mais do que você pode imaginar uma doença de pele hoje. O que a Bíblia chama de lepra não é hoje o que a gente entende por lepra. Todo tipo de doença de pele naquela época era considerada lepra. Uma psoríase mais forte, um vitiligo como eu tenho, branquinho, e outras doenças mais fortes como hoje a gente tem a hanseníase e tudo. Naquela época isso era mais do que uma doença física, era uma doença que tinha um impacto social muito grande, porque nós não tínhamos os meios de tratamento que temos hoje, e essas doenças se entendia que todas pegavam, se contaminava. Então uma pessoa que era leprosa, uma pessoa que tinha uma doença dessa natureza há 2000 anos atrás, ela não só estava doente, como ela era proibida do convívio. Existiam espaços separados para que elas pudessem viver entre elas. Elas não podiam estar com seus familiares, elas não podiam estar com seus amigos, não podiam entrar na sinagoga para adorar a Deus, os judeus, não podiam. Eles tinham que ficar a muitos metros de distância do povo. Por que eles faziam isso? Era uma medida sanitária, era uma medida que era feita para que eles não contaminassem outras pessoas. Mas você imagine a dor de alguém que tinha uma lepra, de além da doença em si, você ficar completamente alijado da sociedade.
Então isso eu quero que vocês imaginem nessa história. Essa era uma doença tão grave, era uma calamidade tão grande, que fazia inclusive com que inimigos se juntassem. Porque a Bíblia conta que Jesus estava na fronteira com a Samaria, e os judeus e os samaritanos não se davam bem, para falar uma expressão tranquila. Outro vai dizer a você que eles eram inimigos históricos, não se davam, não gostavam. Por isso que Jesus conta a história do bom samaritano, que era um escândalo naquela época, porque um judeu não ia achar um samaritano nunca bom, porque eles eram inimigos. Mas pouco importa, quando você tem uma lepra dessa, eram 10 e tinha no meio judeus e samaritanos. E eu fico pensando que quando a gente hoje tem um câncer, quando a gente tem uma lepra, quando a gente tem um filho nas drogas, quando a gente tem um problema muito sério, a gente esquece todas as diferenças. Então, nos corredores dos hospitais, está ali o pastor Luna com Cátia que visita, sabe do que eu estou falando, nas UTIs, nos leitos, as diferenças religiosas simplesmente sucumbem quando vocês estão passando por problemas dessa natureza. Não tem diferenças políticas, já que hoje é dia de eleição, não tem quem vote amarelo, quem vote vermelho, não tem quem seja conservador, quem seja progressista, não tem quem seja pentecostal e quem seja tradicional. Quando você está no leito, numa UTI, num corredor, com um problema muito sério, você acaba se apegando às pessoas que têm o mesmo problema que você, porque todos, na verdade, estão precisando de um milagre. E aqueles 10 leprosos todos tinham uma motivação muito clara. Versículo 13, todos eles dizem: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles queriam a cura, e eu não os culpo, não os condeno, porque se eu tivesse uma doença dessa era o que eu queria também. Eu ia precisar de Jesus para ser curado. E Lucas, que está narrando essa história, ele conta que Jesus, de longe, deu uma ordem para eles, e esse de longe vocês já sabem, porque eles não tinham a possibilidade de chegarem perto das outras pessoas. E Jesus de longe diz: vão se mostrar aos sacerdotes. E eu nunca entendi nesse texto porque Jesus falou de longe. Porque o próprio Lucas, quando está contando uma outra cura que Jesus fez de um leproso, Jesus se aproximou do leproso, tocou no leproso e o curou. Mas Jesus faz o que quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser. Então, se de um jeito ele toca no leproso e cura, do outro jeito ele já foi de longe mesmo. Ele disse: vocês vão e se mostrem aos sacerdotes. E foi isso que Jesus fez. Agora eu quero contar a vocês por que Jesus deu essa ordem: vai lá e se mostre aos sacerdotes. Esse era um procedimento legal. A lei ordenava que eram os sacerdotes que diziam quem estava bom e quem estava doente. A pessoa não podia se autoproclamar curada e voltar para o convívio, porque muitas delas diziam isso para poder voltar para o convívio. Então o que é que a lei definiu? A lei definiu que quando uma pessoa estava doente, mas que achava que já estava curada, ia para o sacerdote olhar e dizer: você tem autorização para voltar para o convívio. Então eles 10 pediram a Deus: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós. E Jesus disse: vão se mostrar aos sacerdotes. Essa é uma ordem muito clara. São os sacerdotes que vão poder definir que vocês podem voltar ao convívio. E todos os 10 obedeceram a Jesus, se puseram no caminho, e no caminho foi que eles notaram que foram curados. Todos os 10 foram curados, e aí um deles voltou, louvando a Deus em voz alta. Os outros 9 seguiram seu caminho para os sacerdotes. E aí esse que voltou, Jesus perguntou: não eram 10, só tem um? E esse um que voltou, inclusive, era um samaritano. E Jesus então termina com um versículo que nós repetimos: levante, a sua fé te salvou. Essa é a história. E eu já preguei sobre esse texto muitas vezes. Eu já preguei nesse texto, por exemplo, sobre gratidão. A importância de voltar e agradecer a Deus por todas as bênçãos. E faria todo sentido se eu continuasse pregando sobre gratidão hoje, visto que na última quinta-feira nós celebramos o Dia Nacional de Ação de Graças. Importância de nós agradecermos a Deus, voltarmos para louvar ao Senhor por tudo.
Mas em outras ocasiões, eu já preguei nesse mesmo texto sobre outra perspectiva, que é o fato de que eles primeiro creram na palavra de Deus e obedeceram a Deus, para depois verem o milagre. Porque a cura aconteceu no caminho. Eles pediram a cura, Jesus disse: vão e se mostrem aos sacerdotes. Eles não viram a cura imediatamente, mas nesse caminho, nesse processo, ou como diz um grande amigo meu, nesse gerúndio de obedecer a Deus, foi que eles viram que foram curados. E eu acho isso fantástico, porque a maioria de nós quer ver para depois crer, e esses 10 creram e sobre a palavra de Deus obedeceram e depois viram no gerúndio que foram curados. Mas hoje eu não quero nem falar de gratidão e nem quero falar de crer para depois vir. Hoje eu quero ampliar um pouco a nossa perspectiva. E eu quero dizer que embora 10 fossem leprosos e 10 fossem curados, apenas um sabia de fato com quem estava falando. Porque outros 9 se aproximaram de Deus, como de Jesus, como um milagreiro, como um curador, e ele de fato é milagreiro, curador. Mas aquele que voltou, ele quando procurou Jesus, ele sabia que ele estava se encontrando com o próprio Deus, ele sabia que estava encontrando com o Salvador. Muito mais do que um curador, um Salvador. 9 queriam ser curados, e eu não os condeno, eu também ia querer. Mas um queria ser curado, mas queria ser mais do que curado. Ele queria ser salvo, liberto ou completo. Versículo 15 diz o seguinte, que um, vendo que estava curado, e essa é uma palavra grega específica para cura física, vendo que estava curado, voltou para louvar a Deus. E no fim, no último versículo que lemos, o 19, Jesus disse: a tua fé te salvou. E aí já é uma outra palavra grega, ou seja, houve 2 coisas importantes. Ele recebeu cura física, que os outros 9 também receberam, mas ele recebeu cura espiritual e salvação, o que eu não sei sobre os outros 9. Esse recebeu mais do que a cura que ele desejava. Ele desejava a cura e recebeu, mas ele recebeu salvação, completude, que era muito mais do que ele queria. Presta atenção nisso, isso é chave na mensagem de hoje. Era muito mais do que ele queria, era algo que ele precisava. Amém? E isso não foi a primeira vez que aconteceu na Bíblia. Aliás, esse acontecimento desse leproso que voltou e foi salvo, parece que é uma mesma história que está contada no Antigo Testamento e que acontece de novo no Novo Testamento, Jesus querendo emprestar todo um significado. Isso está lá na 2 Reis, capítulo 5, a história do general sírio Naamã. Então isso já tinha acontecido lá no Antigo Testamento, muitos anos antes. Havia um general estrangeiro, inimigo de Israel, que era Naamã, que fica a Síria no norte de Israel, e esse general também pegou lepra. Muitos anos antes de Cristo, ele também pegou lepra. E tinha uma moça que trabalhava na casa dele, que era de Israel, e disse: olha, se eu fosse o Senhor, eu ia para a terra de Israel, porque lá tem profeta, lá o meu Deus pode fazer todas as coisas. E esse general, embora general e inimigo, ele então, a história é muito longa, eu não vou contar toda a história. Se você tiver curiosidade depois de ler 2 Reis 5, adoro a história de Naamã. Naamã sai da Síria, vem para Israel, se encontrar com o rei de Israel não tem poder nenhum, não sabe o que fazer, mas havia um profeta em Israel chamado Eliseu, e esse homem chega para Eliseu, e acontece com Eliseu a mesma coisa que Jesus fez com esses 10 leprosos. Eliseu não chegou, botou a mão em Naamã e ele foi curado, não. Eliseu chegou para Naamã e disse para ele fazer algo, um processo, um gerúndio, disse assim: vai lá no rio e dá um mergulho lá. Naamã no começo não queria ir, porque preferia uma mágica, preferia uma cura assim, fique curado, pá, e ficou, mas não foi isso. E aí os servos de Naamã disseram assim: não, pá, obedece o profeta, meu amigo, o profeta não está dizendo para tu ir no rio mergulhar. Aí ele vai então, obedece, e nessa obediência, Naamã é curado. Mas eu estou lembrando dessa história somente para dizer uma coisa a vocês, que Naamã era estrangeiro, era general
de outra nação, veio para Israel, recebeu uma cura de uma lepra, e depois que ele foi curado, Naamã diz assim, e isso está registrado lá em 2 Reis, ele diz assim: agora eu sei que na terra inteira não há Deus senão em Israel. Naamã vem para receber uma cura física, e ele recebe, mas ele sai com muito mais do que só uma cura física. Ele sai conhecendo o Deus de Israel. Aquele leproso que voltou, ele saiu com cura física, mas muito mais do que uma cura física. Ele voltou sabendo que Jesus era Deus e foi salvo. Meus irmãos, eu não vejo problema nenhum em querer uma cura, um milagre. Eu não vejo problema nenhum em receber os pedidos de oração aqui ou no gabinete pastoral, pelo seu casamento que está em destroços, ou um consolo porque você está desempregado, ou uma oração porque seu filho está nas drogas. Eu não vejo problema nenhum, pelo contrário, eu faço isso também. O problema é quando nós só queremos isso. Porque quando nós só queremos isso, quando isso chega, e não é garantido que chegue, porque muitas vezes Deus cura, e outras vezes não é vontade de Deus fazer aquela cura naquele momento. Muitas vezes Deus restaura na hora, e outras vezes a restauração vai durar um tempo. Mas quando a gente quer só uma coisa, e mesmo que essa coisa venha, muitas vezes acaba nosso interesse em Deus. Eu estou cansado de ver essa história se repetir aqui na igreja, em tantos concílios, encontros de casais. As pessoas vêm precisando de uma intervenção divina, precisando da ajuda de Deus, e ela acontece, e quando ela acontece, ela esquece completamente de Deus, e só procura o Senhor quando precisa de alguma coisa que foge ao nosso controle. E essa é uma espiritualidade de sacrifício. Eu faço alguma coisa para que Deus faça. É uma espiritualidade de barganha, que não tem nada a ver com a graça de Deus. Eu venho, eu participo, eu faço um batismo, uma eucaristia, eu venho no culto para que Deus me abençoe, para que Deus me cure, para que Deus me dê prosperidade, e achando que é pelo muito fazer ou pelas obras que a gente vai se encontrar com o Senhor, e quando Deus faz, a gente esquece. Você tem que querer mais do que aquilo que você deseja. Eu vou repetir. Você tem que querer mais do que aquilo que você deseja. Deixa eu explicar um pouquinho isso para vocês. Porque querer é intencional. Querer é aquilo que você decide querer de Deus. Você está aqui no culto, o que é que você quer de Deus hoje? Porque o que você deseja, às vezes é aquilo que você não está nem consciente, está no seu inconsciente que você deseja. Eu desejo um marido, eu desejo um esposo, eu desejo uma cura, eu desejo um emprego, eu desejo poder, influência, eu desejo uma estética. Às vezes a gente nem sabe, às vezes a gente sabe, muitas vezes a gente nem sabe o que a gente deseja, mas a gente não pode ficar refém do que a gente deseja, meus irmãos. Você não pode ficar refém dos seus desejos. Você tem que querer intencionalmente. E o certo, querer o certo, que é muito além da superficialidade dos nossos desejos. É querer a eternidade e não só algo para essa vida. É querer algo, querer ser salvo, ser liberto, ser curado para sempre e não só para este momento aqui. Na prática é o seguinte: a gente está vivendo num tempo, numa cultura em que nos é ensinado, se não com palavras, mas violentamente através das redes sociais, das novelas, das séries, dos filmes, o que é muito mais sutil e, portanto, muito mais perigoso. A gente é ensinado que nós só seremos felizes e plenos se nós tivermos dinheiro, sexo à vontade, a hora que quiser, poder, influência, saúde, estética, imagem para as redes sociais, se eu tiver aquele celular, aquele carro, aquele consumo, aquela moradia em geral, aquela promoção. Mas o efeito desses desejos é normalmente inverso. Quando não tem qualquer dessas coisas, fica infeliz, fica desesperado, porque sempre falta alguma coisa. E eu amo o texto do Salmo 23 que vocês conhecem: o Senhor é o meu pastor. Gosto muito desse texto em inglês, prefiro do que em português, porque em inglês é assim: o Senhor é meu pastor e eu não quero mais nada. The Lord is my shepherd
I shall not want. Eu não quero mais nada. Eu não preciso de mais nada a não ser do meu Senhor. Porque quando eu quero e preciso de muitas coisas, quando eu não tenho, não é verdade a gente dizer que nada me faltará, porque as coisas faltam. E a gente sente falta, e vem toda a infelicidade. Mas felicidade mesmo, completude mesmo, realização é quando nós estamos conectados com Deus. Aquilo que a gente perdeu no Éden com o pecado lá de Adão e de Eva. O bom e a felicidade e a completude é quando a gente restaura essa comunhão, quando a gente floresce enquanto gente, quando a gente passa a viver para o outro, para servir. Aristóteles e os gregos da época de Jesus, eles escreviam uma palavra, eles têm uma palavra para a felicidade, que é eudaimônia, que é um negócio bonito, é um conceito bonito de virtude, porque é uma felicidade que realmente depende menos das circunstâncias ou de algo momentâneo, é uma coisa melhor. Mas os autores bíblicos não usaram essa palavra, eles preferiram outra palavra no grego para falar de felicidade, de realização plena, que é a palavra makarios, que a gente traduziu por bem-aventurados. O que você precisa querer, meu irmão e minha irmã que está aqui na catedral agora de manhã, você que está na internet, o que você precisa querer intencionalmente, mais do que o que você deseja, é ser um macário, é ser um bem-aventurado. Mais do que curado, mais do que abençoado, mais do que protegido do Covid, mais do que qualquer outra coisa, o que você quer é ser bem-aventurado. E o bem-aventurado é mesmo você sendo humilde, manso, pacificador, pobre. Ninguém entende isso, ainda mais numa igreja de classe média alta. Pobre, perseguido pelo evangelho, ou então chorando e ainda assim bem-aventurado. Isso é que é completude, isso é que é felicidade, isso é que é realização, isso é que é um ser inteiro. É aquele que pode ser isso tudo, e mesmo sendo isso tudo, ou porque está sendo isso tudo, continua sendo feliz, abençoado e bem-aventurado. Queira isto mais do que aquilo que você acha que quer. Queira ser assim mais do que aquilo que você acha que deseja. Queira ser um bem-aventurado mais do que qualquer consumo ou mais do que qualquer sonho que você possa ter da perspectiva humana. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu vou terminar essa mensagem contando uma história bem rapidinha de um rapaz que queria muito ter mais comunhão com Deus, ter uma vida mais profunda com Deus. E ele soube que havia um mestre que ficava numa cabana perto de um rio. E o povo disse a ele: não vá naquele mestre, ele vai lhe ensinar, ele vai lhe ajudar a ter uma comunhão melhor com Deus. E esse cidadão andou, sacrificou, foi procurar, achou essa casa na frente do rio, procurou o mestre. E o mestre, muito sábio, calado, de poucas palavras, e ele disse ao mestre assim: mestre, eu quero ter uma vida de comunhão com Deus, eu quero ser um bem-aventurado, eu quero mais do que os meus desejos. E o mestre olhou para ele e só fez assim: me siga. E o mestre foi andando, e ele não sabia para onde é que estava indo, mas foi seguindo o mestre. O mestre saiu de casa, ele saiu atrás. O mestre foi em direção ao rio, ele foi atrás, não estava entendendo nada, porque ele foi fazer uma pergunta, esperando uma resposta. Mas ele foi andando e o mestre atrás dele. Que diga, o mestre e ele atrás. E entrou no rio. E ele não estava preparado para entrar no rio, mas teve que entrar. E o mestre entrou com o tornozelo no rio, foi mais profundo até o joelho, foi mais profundo até a cintura. Quando o rio já estava batendo no peito, o mestre chamou ele para perto e pegou a cabeça dele, derrubou e afogou ele. E ficou lá segurando. E ele começou a se desesperar, querer subir, e o mestre não deixava ele subir. E ele começou desesperado pelo ar, e o mestre segurando ele lá, até uma hora que ele estava quase desfalecendo. O mestre então deixou sair, e ele sai desesperado pelo ar, puxa o ar, e a primeira coisa que ele tem de reação é de querer dar naquele mestre, e dizer: eu vim aqui perguntando como eu posso ser mais perto e mais íntimo de Deus, e você faz um negócio desse que quase que me mata.
E o mestre vira para ele e diz assim: você vai estar mais próximo de Deus e você vai ser um bem-aventurado quando você quiser a Deus do mesmo jeito que você queria aquele ar quando estava lá embaixo. Quando você quiser Deus do jeito que você queria aquele ar ali enquanto eu lhe segurava, você vai ter essa bem-aventurança. Você vai saber o que é ser feliz independente de circunstância. Você vai saber o que é um choro de consolo, ainda que o câncer tenha batido na porta da sua família. Você vai saber o que é um coração aquecido, ainda que seu filho esteja nas drogas. Você vai saber o que é uma alegria que chora e ri ao mesmo tempo, mesmo quando nada que você queria que acontecesse está acontecendo. Quando você quiser Deus dessa forma. E se você veio aqui essa manhã ou está aí na internet precisando de um milagre, de uma cura, de socorro, se você já está sem forças, Deus que curou 10 leprosos de uma vez só com uma ordem, Ele pode resolver o seu problema, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas queira mais do que isso. Queira mais do que a sua cura, a sua promoção, aquele contrato. Queira mais do que isso. Queira o Senhor desesperadamente. Queira a presença de Deus, queira a salvação, queira a cura, queira a libertação, queira comunhão com Deus. É isso que eu oro, é isso que eu profetizo na sua vida. Ele pode acalmar a sua tempestade, mas Ele pode lhe acalmar no meio da tempestade. O que você quer não é necessariamente que a tempestade vá embora. O que você quer é ser um bem-aventurado, ainda que no meio da tempestade, no centro da vontade de Deus. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos essa manhã, porque nós todos estamos aqui nessa catedral e temos muitos desejos, muitas vontades, muitos aperreios. O Senhor sabe o que habita o nosso pensamento quando colocamos a cabeça no travesseiro toda noite. O Senhor sabe o aperreio da notícia ruim. O Senhor sabe a insegurança das coisas fugirem ao nosso controle. O Senhor sabe. E nós te entregamos tudo isso. Nós te entregamos o milagre que queremos, a cura que precisamos, a intervenção que clamamos. Mas, Senhor, nessa manhã nós queremos mais do que isso. Nós queremos que o Teu Espírito faça uma obra no nosso coração, para que sejamos mais do que pessoas carentes da Tua intervenção, mas pessoas desejosas de comunhão contigo. Queremos um milagre, Senhor, de Te querermos mais do que tudo na vida, mais do que o ar que respiramos. Nós queremos o Senhor. Nós precisamos do Senhor. Bendito seja o Teu nome. Mais do que a cura, Senhor, nós Te queremos. Nós Te queremos. Abençoa esse povo que está aqui. Abençoa esse povo que está na internet. Abençoa a nossa cidade que escolhe um prefeito ou uma prefeita hoje. Nós dependemos de Ti para tudo, Senhor. Cuida de nós. Te bendizemos. Amém e amém. Deus abençoe vocês.